Bom dia, está no ar o RBV News, edição manhã que leva você, internauta, os principais fatos do início do dia em Mato Grosso do Brasil e mundo. O motorista de um Fusca perdeu o controle do veículo no final da tarde de ontem e por pouco não caiu em um córrego no prolongamento da Avenida Ernesto Geisel em Campo Grande. Ele atravessou a cerca de segurança e invadiu a área de preservação na rua Heráclito Figueiredo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista, que não quis ser identificado, disse que o veículo apresentou problemas mecânicos. 5 pessoas estavam no carro, entre elas uma criança de 3 anos, além de uma gestante e uma idosa. Todos foram resgatados com ferimentos leves e encaminhados ao pronto-socorro do bairro Coronel Antonino. Mais uma ação a caixas eletrônicos foi registrada em Campo Grande. Dessa vez, o alvo foi um supermercado no bairro Tijuca. O crime aconteceu na madrugada de domingo. Como de costume, a ação foi na madrugada. E o alvo, mais uma vez, caixas eletrônicos. Os bandidos arrombaram um dos 3 caixas deste supermercado. Ao invés de explosivos, a quadrilha utilizou um maçarico para chegar até o dinheiro. A ação ocorreu por volta das 3 horas da madrugada. Um buraco na parede. Esta foi a estratégia utilizada por esses criminosos. A audácia foi tanta que eles nem respeitaram o terreno desta igreja. Nós na comunidade aqui, a gente está aqui há 11 anos que eu estou aqui na comunidade, todo domingo na missa, a gente chega e você vê um negócio, tanto é que a nossa própria comunidade já foi assaltada também aqui, levou quadros, coisa de som nossa aqui, e agora o supermercado, então a gente fica meio assim assustado com o que está acontecendo, O dono do supermercado, que preferiu não se identificar, contou que após o rompimento da parede, os autores neutralizaram parte do sistema com uma caixa pequena de isopor. Mesmo assim, as câmeras de segurança interna registraram as imagens dos autores. Até o momento, não se sabe o valor que foi levado. Os moradores reclamam da região. Dizem que o local é vulnerável a crimes como esse. A redondeza aqui está feio para a gente, parte de apoio de policial andando, ver como que é, muita algazarra nessa própria avenida descendo para o Caiobá aqui. Essas coisas não tem policiamento, esses bares, a pessoa começa a beber à noite, começa a fazer algazarra no bairro, é muito complicado, Sempre tendo polícia próximo para fazer o patrulhamento, pelo menos já vai coibir um pouco mais a vontade dos bandidos em cometer um delito. No final da tarde de hoje, o Tribunal de Justiça realiza a solenidade de posse da nova administração. Serão empossados o desembargador Idelbrando Coelho Neto na presidência e o desembargador João Batista da Costa Marques na vice-presidência. O desembargador Atapuã da Costa Feliz permanece no comando da Corregedoria Geral de Justiça. A mudança ocorre em razão da vaga que será aberta com a aposentadoria do desembargador Luiz Carlos Santini, que completa 70 anos amanhã. Eles responderão pelo Poder Judiciário até 31 de janeiro de 2013. Conosco no estúdio do RBV News TV, o desembargador João Batista da Costa Marques, que assume a vice-presidência do Tribunal de Justiça. Bom dia, desembargador. Bom dia. Qual é a expectativa de assumir aí a administração do Tribunal de Justiça? Eu, preliminarmente, quero cumprimentar o presidente desta organização, RBV News, o advogado Dr. Aires Gonçalves, que, além de advogado, demonstrou-se plena capacidade de empreendedor e que, criando a Rádio Bela Vista, não satisfeito, ele cria mais essa organização que traz orgulho não só nós outros belavistenses, como a comunidade em geral daquela terra fronteiriça e mesmo aos rincões Campo Grande e demais cidades de Mato Grosso do Sul. E agradecer ao eminente entrevistador, Pio Lopes, que é um homem já de calejado na função que continua exercendo. Eu cumprimento a organização por todas essas atividades. Agora, desembargador, o senhor assume a vice-presidência e, juntamente com o desembargador Idelbrando, o senhor vai administrar o tribunal. Algum programa específico que vocês pretendem implantar no tribunal?
O Tribunal de Justiça é o segundo tribunal do país em decisões. Só está à frente o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E nós temos, especificamente na vice-presidência, 4.000 precatórios. Desses, 2.000 precatórios são de pequeno valor. E, além disso, nós temos 12.000 processos de instância especial, de recurso de instância especial e recurso extraordinário. Quer dizer, todo esse trabalho cabe à vice-presidência? Vem a vice-presidência. Além de outras atividades, inúmeras atividades da vice-presidência, que se discorrer sobre ela, nós ficaríamos aqui a manhã toda. Agora, com relação a esses precatórios, o senhor teria valor, desembargador? Na gestão que eu agora substituo, em que foi presidente o eminente desembargador Ildebrando Coelho Neto, eles foram pagos 132 milhões. E nossa meta, como vice-presidente, é chegarmos, se Deus quiser, a 150 milhões de precatórios pagos. O senhor disse que existe 4.000 precatórios, desses 2.000 são de pequenas causas. Pequeno valor. Pequenos valores. Esses terão prioridade? E como é que se define o prioridade pagamento? Porque quando se refere a idosos maiores de 60 anos, enfermos, deficientes, isso é natural que ela tenha uma prioridade sobre os outros que não têm essas características. Como é que o tribunal vê os precatórios hoje, desembargador? Tanto o nosso tribunal aqui como de resto de todo o país, hoje o precatório é o que tem maior acessibilidade dos jurisdicionados, porque é com esses valores que muitas vezes eles pagarão a continuidade, o início de seus tratamentos médicos e etc. E os deficientes que necessitam também da mesma forma do recebimento desses precatórios. Desembargador, o senhor disse que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul é o segundo em decisões no país. Isso quer dizer o quê? Que os desembargadores estão julgando quantos processos mais ou menos por mês, desembargador? No caso do desembargador, por ano, é uma faixa mais ou menos de 7.000 processos por desembargador. E o que vem, decisões julgadas pelas câmaras cíveis e criminais, daqui para frente eu acredito que será uma média de 2.000 processos mensais. Então a gente pode afirmar que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, a atuação tem sido muito forte. Forte porque do Brasil todo figuramos em segundo lugar, só tendo à nossa frente a Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Na opinião do senhor, ainda falta mais desembargadores para que o trabalho se acelere mais? O ideal seria se nós tivéssemos mais uns 4, 5 cargos de desembargadores. E mais assessores também a cada desembargador, e principalmente a presidência e vice-presidência. Hoje nós temos aproximadamente 24 assessores para atender esse número vultoso, como disse, de processo, tanto na especial como processo de recursos extraordinários. O senhor chegou ao Tribunal de Justiça no ano de 2000, vindo do Ministério Público. Nesse período, como é que foi o trabalho, desembargador? No começo eu senti pouca dificuldade na área civil, já que no Ministério Público eu atuei mais na área criminal e principalmente no Tribunal do Júri, que fiz mais ou menos 300 e poucas atuações, mas não senti tanta dificuldade porque eu tive na Faculdade Católica de Direito, na PUC do Paraná, bons professores na área civil, tanto direito civil como processual civil,
o que me facilitou e muito a atividade na área jurisdicional, civil. E estudo, que não tinha hora para decisões de processo, levar para casa, final de semana, sábado, domingo, sempre procurei dar decisões justas para deixar o jurisdicionado satisfeito. Embora é sabido que muitas vezes, ou na maioria das vezes, uma das partes é vencedora e a outra parte vencida. Quem é vencida diz que o tribunal é excelente e quem não é vencida procura criar algumas polêmicas indevidas. Os recursos sempre cabem, né, desembargador? E nunca o desembargador julga isoladamente, solteiro, vai invariavelmente para a turma, e a turma, no mínimo, 3 desembargadores que julgam. Portanto, a decisão do desembargador relator não é decisão unânime, sem ter os votos dos mais 2 desembargadores, para dirimir a questão. Agora, desembargador, a gente sabe do trabalho que os desembargadores realizam no Tribunal de Justiça. A gente conversa com os desembargadores e pouca gente sabe o lado pessoal dos desembargadores. E a gente sabe que o senhor é de Bela Vista, e eu vou entrar um pouquinho nesse lado pessoal, se o senhor me permitir, e saber que o senhor também gosta de cantar, né, desembargador? Eu tenho e formei essa convicção dentro de mim desde muito novo, que a música é o elemento da alma. E você exercendo a atividade que nós exercemos, difícil por excelência, nós precisamos ter alguma coisa que possa sobrepor esses inúmeros causas e trabalho que nos vem. Então a música é a válvula de escape também, e que seria bom se todos tivessem essa válvula de escape, agiria com mais tranquilidade e responsabilidade, como sempre eu fiz da música um intermeio para que assim eu possa decidir melhor com mais tranquilidade. Mas a música, isso vem da fronteira? Porque nós temos o Dr. Aires Gonçalves, que já gravou um CD de Bela Vista também. O pessoal de fronteira gosta de cantar, desembargador, já que o senhor é de Bela Vista também? Eu nasci numa fazenda em Bela Vista e convivi desde tenra idade com pessoas do lado do Paraguai, nossos irmãos paraguaios, e com eles que aprendi e gostei do ritmo de música paraguai, que são música que vem de dentro do coração. Eles cantam com emoção da alma, como se diz. E procurei segui-los, e foi a razão de que eu fiz da música primordial capacidade da minha vida. Antes de a gente terminar, desembargador, nós vamos ter aí hoje a posse, então, às 5 da tarde, lá no Tribunal de Justiça, a posse da nova administração do tribunal, e depois vai haver uma recepção. Nessa recepção o senhor vai cantar? Não se surgir, embora tenhamos lá bons cantores, eu terei, posso até dizer, uma certa ousadia em querer participar desse patamar de cantores, desse diapasão, mas se derem uma oportunidade mínima que fosse, eu quero ver se eu desempenho alguma coisa lá. A gente agradece a presença do desembargador João Batista da Costa Marques conosco aqui no RBV News e dá os parabéns, que está assumindo aí a vice-presidência do Tribunal de Justiça. Desembargador, muito obrigado pela entrevista e a gente tem que mostrar um pouquinho o outro lado das autoridades de Mato Grosso do Sul, né, que pouca gente conhece. Desembargador, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço o convite e quero dizer aos telespectadores da RBV News que o Tribunal de Justiça, como de resto vem se formando até hoje, terá um grande presidente
o desembargador Delbrando Coelho Neto, nós trabalhamos juntos em Rio Verde na década de 80, ele como juiz de direito, eu como promotor de justiça. Conheço-o bem, é um cidadão de extrema responsabilidade, um bom pai de família, e que pode os jurisdicionados confiar que nós procuraremos fazer uma administração para deixar marcada nesse estado. E o desembargador Atapuã da Costa Feliz vem exercendo o cargo com extrema também responsabilidade, é um grande nome do Poder Judiciário e que podem ficar satisfeitos que os senhores advogados serão bem-vindos ao Tribunal de Justiça e procuraremos ser mais céleres do que somos. Muito obrigado. No próximo bloco você confere os principais fatos do Brasil e do mundo. Nós já voltamos. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. Agora as notícias internacionais. Após mais de 12 anos reféns das Farc, 10 policiais e militares colombianos devem ser liberados entre hoje e quarta-feira. A guerrilha garante que estes são os últimos prisioneiros uniformizados em seu poder. Esperançosa, mas nervosa. Maria Virgínia Franco é mãe de Luiz Afonso Beltrán. O sargento foi sequestrado pelas Farc em 3 de março de 1998 em El Billar, departamento de Caquetá. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia anunciaram que vão libertá-lo junto com outros 9 policiais e militares colombianos entre os dias 2 e 4 de abril. Após prendê-los por mais de 12 anos nas selvas e montanhas, os guerrilheiros decidiram em dezembro entregar os soldados para a ex-senadora colombiana Piedad Córdoba. Esta é a 4ª operação humanitária que a política e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha realizam com o apoio logístico do governo brasileiro desde 2009. As Farc garantem que estes são os últimos reféns militares em seu poder. Além disso, há algumas semanas, anunciou o fim dos sequestros de civis. No momento em que se lembra o 30º aniversário da Guerra das Malvinas entre britânicos e argentinos, alguns soldados reformados do país sul-americano ainda não esqueceram dos horrores dos 2 meses de conflito que resultou na morte de mais de 900 pessoas e deixou feridas ainda não cicatrizadas. 30 anos após o fim da Guerra das Malvinas, Buenos Aires abre a primeira clínica para tratamento de veteranos. Para muitos, a iniciativa é pequena e tardia. Mais de 600 soldados morreram durante os 2 meses de conflito. Outros têm lutado com problemas físicos e psicológicos por 3 décadas, e os britânicos não foram os únicos inimigos. Veteranos lembram dos maus tratos e das péssimas condições que passaram sob o comando de oficiais. Vivíamos em um poço durante todo o conflito chamado de o Poço do Zorro. A água brotava do chão com a gente lá. Tínhamos água no joelho o tempo todo. A temperatura era de 20 graus negativos com ventos fortíssimos. Os veteranos dizem que a invasão da ditadura argentina em 1982 às Falklands, como chamam os britânicos, esteve perto da tortura dos próprios soldados do país sul-americano. Henrique ressalta que lutaram na linha de frente e não tinham armas ou o suficiente para comer. Esto lo habíamos preparado para el hambre y frío que pasamos. A fome, o frio, as torturas psicológicas e físicas que passamos, sem falar na verbal. Sofremos muito, acho que nunca vamos esquecer. Isso eu creio que não nos vamos olvidar jamais. Dario, no entanto, ressalta que voltar para casa após o conflito não foi mais fácil do que a guerra. Nos primeiros 10 anos após a guerra, até 92, fomos marginalizados pela sociedade. Era impossível para a gente conseguir trabalho, já que o povo pensava que soldados eram loucos por terem lutado na guerra. Não podíamos estudar ou ter uma profissão.
quase 400 veteranos de guerra cometeram suicídio após o fim dos combates. Um grupo de soldados reformados processa atualmente o Estado por violações dos direitos humanos. Os veteranos sobreviveram, assim como as feridas da guerra. Agora os fatos nacionais. Deputados e senadores têm discutido uma série de mudanças no Código Penal brasileiro. O assunto está na pauta dos principais temas que a Câmara vai estudar este ano e deve mobilizar grupos contrários e favoráveis a uma modernização na nova legislação penal. O Código Penal brasileiro é de 1940. De lá para cá, o país ganhou mais de uma centena de leis penais especiais, criadas para tratar de novos delitos. Nesse mesmo tempo, surgiram temas como os crimes pela internet e a homofobia. Enquanto isso, a eutanásia e o aborto, tratados como crime, passaram a ser defendidos como um direito. Na opinião de deputados e juristas, essas novas leis e as mudanças culturais tornaram o nosso sistema penal desorganizado e ultrapassado. O deputado Alessandro Molon, relator na Câmara da Subcomissão Especial de Crimes e Penas, defende mudanças no Código Penal. A ideia é acabar com as distorções atuais, onde crimes simples recebem penas pesadas e condutas graves têm punições consideradas leves. Nós temos hoje o crime de falsificação de cosméticos, remédios e cosméticos. Uma pessoa que falsificar um batom tem pena mínima de 10 anos. Uma pessoa que matar outra voluntariamente, por decisão própria, querendo matar, tem pena mínima de 6 anos. Não é razoável isso, né? Crime de roubo tem pena mínima de 4 anos. Crime de corrupção, pena mínima de 2 anos. Também não é razoável. Alessandro Molon também defende que as penas alternativas tenham maior relação com o dano causado. Então, um criminoso que de alguma maneira destruiu o patrimônio público, nós queremos que a pena dele seja, de alguma maneira, reconstruir, recompor o patrimônio público, para que a sociedade se sinta reparada pela pena, sinta que a pena, de alguma maneira, restitui aquela condição anterior à prática do crime. E não a banalização de penas alternativas, como muitas vezes tem acontecido, a simples condenação ao pagamento de cesta básica, que faz com que a pena muitas vezes pareça um prêmio. Já esse defensor público acredita que as mudanças no Código Penal devem alcançar novos tipos de crimes, mas pede cautela. Toda criminalização de uma conduta tem que sempre tomar muito cuidado. Em princípio, tem que se esgotar todos os outros meios para depois se pensar em uma criminalização. Mas, sem dúvida nenhuma, esses temas têm que ser debatidos no Congresso Nacional, que é o foro competente, onde toda a sociedade vai poder ter voz, a sociedade civil organizada também, e disso extrair um consenso para a necessidade ou não de criminalização dessas condutas que são extremamente, realmente controvertidas, né? O aborto, a eutanásia, a questão também da homofobia. O Ministério da Saúde assinou convênio com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para melhorar as linhas de crédito das Santas Casas em todo o país. A solenidade aconteceu na Câmara dos Deputados. Brasil, 2.100 Santas Casas e hospitais sem fins lucrativos. Estas instituições são responsáveis por cerca de 10 milhões de atendimentos por ano. 50% das internações feitas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, são nas Santas Casas. Mas a cada R$100 gastos com serviços prestados, as instituições recebem apenas R$65. Há 6 anos, o valor da dívida global das instituições filantrópicas que atuam na área da saúde no Brasil era de aproximadamente 2 bilhões. Atualmente, esse número chega a quase 6 bilhões. Portanto, em 6 anos, acresceu em 4 bilhões o prejuízo dessas instituições. A verdade é uma só. Da forma que está, as Santas Casas estão à beira da falência. Estão prontas e bem próximas de fechar as portas. Isso não pode acontecer porque mais de 50% da população brasileira é atendida por Santas Casas e hospitais filantrópicos. Em solenidade na Câmara dos Deputados, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, assinou convênio com o BNDES para beneficiar as Santas Casas. Com a medida, as entidades filantrópicas da área da saúde passam a ter acesso a juros menores e prazo maior para quitar a dívida, que passa de 6 para 10 anos. Isso significa, na prática, que a prestação que cada hospital paga nos seus compromissos financeiros
vai ser reduzido significativamente. Isso nós esperamos que possa reverter em melhorias de gestão e na qualidade dos serviços oferecidos para a população. Todas as iniciativas do Ministério em relação a esses hospitais é no sentido de viabilizá-los, para que eles possam atender cada vez melhor o nosso paciente e que eles possam também ter maior estabilidade financeira. Com esse recurso, a gente vai poder melhorar a nossa infraestrutura, que está sucateada, investir em novos equipamentos. Nós somos um hospital de ensino, reconhecido pelo Ministério como um dos maiores hospitais filantrópicos do Brasil. Então, é muito bem-vinda essa notícia hoje. Essa mudança foi muito importante. A mudança de rever a linha, a mudança de aumentar o prazo de endividamento, não resolve o problema, mas pelo menos as dívidas que as Santas Casas têm com bancos oficiais, somando hoje a quase 15% a 18% ao ano, vai ser reduzida no máximo 10% e ampliada para 120 meses. Dá um fôlego para as Santas Casas para pelo menos continuar a servir ao Sistema Único de Saúde. A presidente Dilma Rousseff anunciou que a luta contra o crack é uma de suas prioridades. A presidente criou um fundo de 4 bilhões de reais para investir em prevenção, tratamento médico e luta contra tráfico de drogas. Uma das cidades mais afetadas pelo consumo da substância é São Paulo. O governo paulistano inaugurou recentemente o Complexo Prats, um centro especializado que deve atender centenas de dependentes químicos diariamente. Este bairro, em pleno centro de São Paulo, é conhecido como Cracolândia. Por aqui passam diariamente mais de 2.000 viciados em crack para comprar ou vender a droga. Este derivado barato da cocaína é um grave problema no Brasil, que já contabiliza 1.200.000 consumidores. Desde janeiro, operações policiais tentam combater o tráfico. E no final de março, o governo paulistano lançou um programa de tratamento público, dando esperança para os dependentes que querem se recuperar. É difícil, mano. Tem vezes que eu penso em parar aí, tem vezes que bate uma abstinência e voltar a usar de novo. Renato tem 20 anos, virou usuário de crack há 1 ano e meio e não tinha recursos para se tratar. Hoje quer se livrar do vício por sua mãe. Já cansei de sofrer, já. Faz 1 ano e pouco que eu não vejo ela, eu queria ver ela de novo. Paulo conseguiu se livrar do inferno do crack há 4 anos graças a Horácio, enfermeiro da clínica onde ficou internado. Eu precisei que um médico me dissesse que eu teria que me afastar da sociedade, que eu teria que ir para um ambiente protegido, onde não haveria oferta de crack, onde eu não teria dinheiro no bolso, onde os muros seriam altos. Paulo tinha os recursos necessários para ter acesso a um tratamento privado, rápido e adaptado. Essa doença, ela é uma doença muito cruel, muito traiçoeira, muito difícil, mas que existe uma luz no fim do túnel e que nós não estamos sozinhos. Desde o fim de março, os mais desfavorecidos também vão poder ter acesso aos mesmos cuidados no Complexo Prates. Este é o primeiro centro de desintoxicação público do Brasil e fica em São Paulo porque esta é a cidade mais afetada. O moderno complexo de 16.000 metros quadrados vai fornecer diariamente cuidados de saúde e assistência social e psicológica a mais de 1.200 pessoas. Vencer o crack precisa de uma combinação de ações de prevenção, orientação da sociedade, cuidado, tratamento e acolhimento e forte repressão ao tráfico e aos traficantes. A luta contra o crack no Brasil se converteu em uma das prioridades da presidente Dilma Rousseff. O governo brasileiro criou um fundo de 4 bilhões de reais para tentar erradicar este mal até 2014. E no próximo bloco vamos conversar com o padre Dirson Gonçalves da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Campo Grande, que vai falar sobre o significado da Semana Santa. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo.
A semana começa com instabilidade em Mato Grosso do Sul. A segunda-feira amanheceu ensolarada na capital, mas a previsão é que o tempo fique nublado com pancadas de chuva e trovoadas no oeste do estado. A temperatura está estável com mínima de 16 graus para a região sul e a máxima de 35 graus no Pantanal. A umidade relativa do ar deve ficar em 38% à tarde. Acompanhe agora a previsão para 5 capitais do país. O governador André Putinelli entregou no sábado a reforma e ampliação do Aeroporto Internacional de Santa Maria e anunciou para o próximo ano a pavimentação da estrada vicinal que dá acesso ao aeroporto. As obras do Santa Maria são provenientes de contrapartida estadual com recursos do Plano de Investimentos de 2009 do Programa Federal de Auxílio a Aeroportos. Foram executadas a reforma e ampliação da pista de pouso e decolagem, da pista de táxi, do pátio de aeronaves, construção de cerca de proteção e implantação do acesso à seção de combate a incêndio. Mais uma importante obra para a cidade e para o turismo do estado. São mais de 14 milhões de reais em investimentos. A partir de agora, o aeroporto Santa Maria pode receber aviões de pequeno e médio porte. Uma nova pista, pronta para receber os voos. Para o prefeito de Campo Grande, a nova obra vai ajudar a fortalecer até mesmo o turismo local. Praticidade, agilidade, isso vai ser muito importante para o desenvolvimento do turismo. A reforma no aeroporto Santa Maria faz parte de um conjunto de obras prevista pelo governo estadual no setor da aviação do estado. No mínimo, no meu governo, ainda termos Nova Andradina e Naviraí homologados. Mas a meta é homologarmos Paranaíba, Chapadão, Coxim, Amambai, Aquidauana. Termos no final, de 16 a 20 aeroportos homologados no estado de Mato Grosso do Sul. Tiveram início ontem as celebrações da Semana Santa, uma das mais importantes datas do calendário cristão que relembra a passagem de Jesus Cristo por Jerusalém. Em Campo Grande, católicos de vários bairros se reuniram nesse domingo em missas que foram realizadas durante todo o dia. À noite, uma procissão reuniu quase 4.000 pessoas. Com ramos nas mãos, os católicos assistem atentos à celebração do padre. Buscarmos a graça, o amor de Deus em nossa vida. Para eles, a missa tem sentido especial. Relembra a passagem de Jesus em Jerusalém. Os fiéis abrem o coração para o período mais importante na fé católica, a Semana Santa. É hora de todos nós renovar a fé, né? Muito bom, é muito importante. Renovar a fé, muito. Eu sou católico desde nasci, da minha família toda. Nossa, é uma benção para mim. É importante? É muito importante. Viu? Pelo Santuário da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, um dos mais tradicionais da cidade, passaram cerca de 4.000 fiéis nas 4 missas celebradas. A igreja quer que o povo, que os fiéis, eles conscientizem quanto essa igreja, quanto esse nosso Deus, Jesus, ele nos ama. Por isso devemos participar, devemos olhar que um Deus que ele quis morrer na cruz, ele era Deus, ele poderia muito bem, quisesse ter morrido por nós, mas ele quis morrer para pagar os nossos pecados. Dona Ramona se emociona ao falar sobre o significado da Missa de Ramos. Olhar o que nós fizemos durante esse ano, o que nós fizemos ao nosso semelhante, que Jesus, a única coisa que Jesus quer da gente é o amor, a caridade e a compaixão com nossos irmãos. Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui conosco no estúdio, o padre Dirson Gonçalves, da paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, vai conversar com a gente um pouco mais sobre o significado da Semana Santa. Bom dia, padre Dirson. Bom dia. Como é que a gente pode começar falando sobre esse significado para os cristãos da Semana Santa? A Semana Santa é a principal
época do ano para a fé cristã, católica, porque é o momento em que a gente se coloca diante de Deus e reforça a nossa caminhada de fé, a nossa disposição de ser de Deus, porque é o momento mais forte. Porque no Natal, Jesus nasceu e a gente celebra o seu nascimento. Mas nascer, todo mundo nasce, e naquele tempo também era assim, comum. Agora, o que marca a nossa fé como cristãos é a ressurreição de Jesus. Ressuscitar, ele foi o primeiro, e ele mostrou na ressurreição o poder de Deus, mostrou assim o caminho que todos nós, filhos de Deus, fazemos, né? Que é caminhar nessa vida, mas tem um outro momento que é a vida eterna. Então a ressurreição, que é a Páscoa, a passagem da morte para a vida, é o grande momento, é isso que dá significado e sentido à nossa vida de fé, né? Porque a prova, né, de que existe esse Deus, que é maior do que nós, foi a ressurreição de Jesus, é a ressurreição de Jesus. Cada missa que a gente vai, a gente celebra essa ressurreição, essa passagem, né? O pecado humano, a maldade humana, a incompreensão humana matou Jesus, tudo bem. A corrupção, as maldades da época mataram Jesus. Mas daí vem Deus e mostra mais uma vez o seu poder, fazendo o quê? Ressuscitando Jesus. E é com esse Jesus ressuscitado, vivo, que nós caminhamos. É por isso que existe a vida, é por isso que existe a igreja, é por isso que existe a fé, né? Esse algo maior que a gente não entende sempre, mas que move as vidas humanas. Essa semana é uma semana de reflexão, é isso? Que nem a entrevista, que nem a senhora falou ali? Exatamente, porque a gente corre um sério risco durante o tempo, durante o ano, durante os dias normais. A gente se envolve em tantas coisas, na verdade, trabalho, estudos, a vida de família, a vida na comunidade, os afazeres do dia a dia, e a gente corre um risco de acreditar que a vida nossa é só isso. É correr, lutar, trabalhar, suar, voltar para casa, dormir, no outro dia fazer tudo de novo. E que tudo acontece só nesse plano. A gente corre um risco de pensar que é só isso. A Semana Santa vem nos lembrar que a vida não é só isso. É isso também, mas a gente não pode se esquecer de que existe algo maior do que nós, que esse algo é Deus, que Ele é todo-poderoso, e Ele já mostrou isso, dando a vida, ressuscitando Jesus e dando toda a beleza que a gente tem em contato todo dia, né? Nós estamos aí em 2012, período em que, há 2012 anos atrás, Jesus Cristo foi crucificado. A fala de Jesus ainda permanece bem atual, padre? Permanece, mas a gente, como igreja, tem a seguinte compreensão. A igreja existe nesse período em que Jesus voltou para o Pai, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, como dizemos no credo. E a igreja existe até o momento em que Ele voltar, porque Ele voltará, esperamos a sua volta, né? Quando Ele voltar, que vai ser uma coisa só, céu e terra, não vai existir mais igreja, porque Ele será a plenitude do tempo. Então, enquanto estamos esperando, a igreja existe. E qual é a missão da igreja, então? Fazer com que o povo, principalmente os seus filhos batizados, que frequentam, que estão ligados a essa área espiritual, eles não se percam nos afazeres, mas eles voltem o seu coração para Deus sempre, lembrando disso, buscando momentos de purificação, de renovação, né? De contato maior com Deus, voltar o nosso coração para Deus mesmo. Ah, padre, mas a gente não pode viver a nossa vida social, ter amizades, participar de eventos? Pode. A vida é feita disso, mas sem esquecer um plano maior que é o divino. E sem esquecer, né, padre, essa parte comercial que hoje vive a Semana Santa, né? A gente ouve falar muito mais em chocolate, bacalhau, peixe do que a morte de Jesus Cristo. Como é que a igreja vê esse lado comercial da Semana Santa e da Páscoa? O bacalhau, o chocolate, o ovo de Páscoa são coisas criadas pelos seres humanos, por nós humanos, para até ter um sentido bonito, de reunir a família, de celebrar, né, um momento especial, de partilhar, de presentear com o ovo de Páscoa. Isso é bonito. Agora, isso não pode estar acima do sentido maior que deu origem a essa festa da Páscoa. O sentido maior que deu origem a essa festa não é o chocolate, não é o coelhinho, não é o ovo de Páscoa. É Jesus Cristo, é a ressurreição. Páscoa significa passagem, ressurreição, vida nova, purificação.
E a igreja então tem essa missão de orientar os seus filhos, né? Eu, como padre, não recrimino, não condeno a existência de chocolates, etc. Eu acho que é até um símbolo para a gente celebrar como família, como comunidade. É até bonito você dar de presente. Mas lembrando que o significado maior da festa é outro. Agora, como é que vai ser essa Semana Santa, Padre Dirceu, por exemplo, lá na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro? Então, lá nós teremos uma semana intensa, né, de celebrações. Hoje à noite teremos a missa pelos falecidos, para lembrar que aqueles que nos antecederam já estão com o Pai no céu. Amanhã teremos uma celebração muito bonita, que é a celebração penitencial. Pedir perdão pelas nossas falhas, pecados, enfim, pelo aquilo que a gente faz contra os outros e contra Deus e contra nós mesmos. Quarta-feira temos as novenas, né, as tradicionais novenas, 16 horários, das 6 da manhã até as 9 da noite. E quinta-feira a celebração do Lava-Pés, que é muito bonita também à noite. Sexta-feira a celebração da Paixão, às 3 da tarde. Também esse ano, o Santuário está promovendo no Guanandizão, sexta-feira à noite, a encenação da Paixão, com um grupo de teatro formado ali por pessoas do Santuário. E está muito bem preparado, vai ser muito bonito, 7 da noite, sexta-feira, no Guanandizão. E sábado a missa da vigília à noite e domingo as missas de Páscoa. Ok, a gente agradece aí a presença do Padre Dirceu Gonçalves, ele que é da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Padre, obrigado pela entrevista. Eu agradeço a oportunidade, né? Desejo para vocês bom trabalho e desejo feliz Páscoa para todos. Muito bem, antes de encerrar o jornal, vamos dar uma passeada aqui pelo nosso site, o RBV News, que traz aqui na sua manchete principal. Deixa eu puxar aqui o mouse, né? Senão vai ficar ruim. Zona do euro tem mais de 17 milhões sem emprego e bate recorde histórico. Nós temos ainda aqui, capital inicia a semana sem previsão de chuva. São Paulo vira contra o Ituano. Estava perdendo por 2-0, acabou ganhando por 4-2. E também concurso com inscrições abertas, somam 43 mil vagas. Nós temos aqui no nosso site. E outras informações aqui em cima da hora. Por exemplo, Prefeitura de Campo Grande declara ponto facultativo dia 5. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Aqui em Mato Grosso do Sul, nós temos o senador Moca, é um dos mais assíduos no Senado, aponta a pesquisa. Nova administração do Judiciário de Mato Grosso do Sul toma posse nesta quinta-feira. São os principais destaques aqui do RBV News. Você pode acessar no www.rbvnews.com.br. E nós estamos encerrando a edição da manhã e também anunciar aqui, que já está aqui no site, que hoje, a partir das 5 horas da tarde, nós estaremos transmitindo ao vivo a posse da nova administração do Tribunal de Justiça, a posse do desembargador Ildebrando Coelho na presidência do tribunal e a posse do desembargador João Batista da Costa Marques, que esteve conosco aqui na vice-presidência. E nós vamos fazer a transmissão a partir das 5 da tarde aqui no RBV News. Você vai deixa eu ensinar aqui rapidinho como é que o pessoal vai entrar aí para iniciar a transmissão. Você entra aqui no TV RBV News e lá no TV RBV News você vai para o ao vivo e aqui, ó, você clicar no ao vivo, você vai estar assistindo então a posse da nova administração do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. E nós estamos encerrando a edição da manhã, estaremos de volta a partir das 6 horas da tarde com mais informações na edição da tarde do RBV News TV. A todos, um bom dia e até lá!